Então vamos lá. Olá a todos e a todas. Boa noite. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso seminário 17, que trata sobre o avesso da psicanálise, né? E entramos no módulo, que a gente poderia chamar de módulo, ou no tópico, né, da divisão que foi feito desse seminário do Lacan, né? Deixa eu até pegar aqui para ficar com ele em mãos, tá? Que é o chamado, tá? O avesso da vida contemporânea, né? Na verdade, aqui o Lacan ele vai continuar a sua discussão fazendo uma crítica à ciência hegemônica, paradigma de ciência que estava estabelecido, né, a partir do saber dominante, do saber hegemônico, né, dentro da perspectiva da universidade, quando ele está trabalhando as suas, né, perspectivas dos discursos, né? O discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da histérica e o discurso do analista, né? Ele sempre centrando isso, né? Então, rememorando o que a gente viu até agora, o discurso do analista, ele é um discurso que ele faz uma oposição direta ao discurso do mestre e ao discurso universitário, ok? Só que ele não é um tipo de discurso que nega a ciência, né? O discurso do analista é aquele que, de alguma forma, quer criar uma disrupção do que foi colocado como o científico, né, como o saber dominante e o saber hegemônico. Haja vista que dentro de um saber hegemônico ocidental, né, como tinha se estabelecido desde, né, a consolidação da modernidade, a psicanálise ela não teria ali então um lugar, né, para se desenvolver. Então, esse seminário 17, que engraçado é um seminário que eu coloco entre todos os 26, né, o mais importante, 27 na verdade, o mais importante, porque é um seminário onde é que o Lacan ele está retomando a obra dele e literalmente localizando a obra dele dentro de uma perspectiva de uma vida que existe. Então, é um seminário que serviria para aqueles que se nomeiam lacanianos, né? Fundamentais, primeiro, para que eles deixassem de se nomear lacanianos, né? É onde eles perceberiam que o Lacan ele tem um posicionamento, né, contra esse lugar, né, do discurso do universitário e o discurso do mestre, aonde esses que se colocam hoje como lacanianos colocaram Lacan e o seu ensino, né? Eles colocaram, né, tanto Lacan, né, como o discurso do mestre, como o saber que o Lacan desenvolveu no seu ensino dentro de uma perspectiva de um discurso universitário. Discurso universitário pobre, mas um discurso universitário. Tudo bem? Aonde que o ensino dele teria resposta para tudo. Né? Para alguém que coloca o Lacan como uma matriz intelectual, eles acreditam de verdade que o Lacan ele tem resposta para todas as questões que são colocadas para além da psicanálise e da clínica. Tudo bem? E aí onde é que eles se lascam, porque de verdade, quando eles tentam tomar emprestado aquilo que eles acham que foi o Lacan que deu resposta, na verdade o Lacan tinha bebido de fontes de outros saberes, de outros pensadores, como o Freud fez, como o Firenze fez e como todo outro grande psicanalista fez. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai se apegar, tá, ao tópico 10 e 11, que é a conversa nos degraus do panteão, e os chamados sulcos na letosfera, porque a gente está falando sobre isso, né? O que é deixar marca no sujeito? Porque sulcos é isso, né? Marcas, né? Essas marcas que são deixadas no sujeito. Né? Então, para a gente começar aqui, vamos lá, vamos começar aqui com algo que é fundamental no pensamento lacaniano e na clínica lacaniana. Inclusive, que é uma das bases que se faz uma crítica a uma clínica lacaniana. Por quê? Porque aqueles que se nomeiam como psicanalistas lacanianos, eles não têm um entendimento do que seria angústia. Por isso que há essa generalização pobre e dolorosa
daqueles que fazem uma escuta dita lacaniana de que o analisando tem que sair da análise com a quantidade de angústia, né? Então, aqui, na verdade, o que o Lacan está debatendo não é você deixar uma perspectiva de angústia, muito pelo contrário. O que o Lacan trouxe para dentro do debate psicanalítico era algo que estava sendo discutido no existencialismo desde Kierkegaard, de que a angústia ela é um fator inerente ao ser. Nós, como sujeitos que nascemos sem termos parte do nosso nascimento. Como assim? Nós não participamos da decisão. Nós não fizemos parte da decisão entre mamãe e papai da nossa existência no mundo. A gente não fez parte disso. A gente foi feito, foi jogado no mundo, e a gente tem que lidar com esse mundo que já é existente pré a nossa existência. Nós temos que existir dentro desse mundo e nós temos que lidar com, primeiro, as nossas decisões e os impactos que as nossas decisões terão em nossa vida, os impactos que as nossas decisões terão na vida dos outros e, dialeticamente, a decisão dos outros como impacta a nossa vida e como o movimento do mundo também impacta-nos individualmente. Então, isso é uma condição, né? Para o Lacan, ele coloca a angústia como afeto, porque ele toma que o sujeito, né, a nossa existência, é uma existência da afetação. Que nós somos causados pelo afeto. Nós somos afetados. E quando a gente está falando sobre afeto aqui, o afeto não está ligado a uma perspectiva positiva. Afeta tudo aquilo que está nesse sentido da palavra, que nos afeta, que nos marca, que nos move, que nos causa algo. Tudo bem? Então, para ele, tá, a angústia ela tem esse papel de afeto central, porque é aquilo que ele coloca. É a partir do afeto que tudo no sujeito se ordena. Diz Lacan. Tudo bem? Ele A desdobra. angústia, ela não mente, né, Rodrigo? Ela, na verdade, ela é verdadeira demais, assim, ela é crua, não é isso? Sim, é o que o Lacan coloca, né? Angústia é o afeto que não mente, né? Então, assim, apesar de ele ser um grande crítico da ideia de verdade, é uma das coisas que ele coloca, ó, gente, não tem como a gente duvidar, ela tá ali, né? Eu gosto mais do que o Sartre fala da angústia, que ele fala, a angústia é a nossa vertigem à beira do abismo. É a vertigem que a gente sente à beira do abismo. Porque para ele a nossa condição existencial como seres ditos livres é que nós vivemos toda a nossa vida à frente de um abismo, né? Então ele deixa isso dentro dessa essa vertigem, isso que nos incomoda, isso que literalmente é aquilo que eu já disse para vocês que a minha mãe ela consegue, por exemplo, deixar ali muito claro o que é angústia, o que é desejo numa expressão dela. Ai, que vontade de comer uma coisa gostosa que eu não sei o que é. Né? Você está mexendo comigo. Ou como a gente também fala, nossa, que gastura. Eu estou sentindo uma gastura. Se é gastura, é a angústia nos afetando. Porque a angústia nos move. Né? Inclusive, um dos efeitos da alienação capitalista, que nós vamos ver aqui em Lacan, é justamente a gente constituir, a partir do mundo das coisas e do consumo, uma forma de alienar essa angústia. Isso empobrece a nossa existência. Né? Porque a gente acaba criando uma ilusão de que a vida ela é só bem-estar. E ela não é. Né? Uma vida que vale a pena, ela tem momentos de
de debates, de questões que vão nos fazer pensar, que vão nos fazer ali, nos tornar retrospectivos. A tristeza, ela é necessária. A angústia, ela é necessária. Né? Rodrigo, essa sua fala, ela congrega muito com a fala de ontem. E desculpe por cortar o seu pensamento. Não, É porque eu me lembrei muito do que você falou ontem, né? Dessa questão dessa patologização e de como a gente se aliena nessa questão de capitalismo quando a gente fala da sexualidade, né? Assim, até mesmo a questão da masturbação, ela é colocada, por exemplo, como algo que é ruim, danoso. Então, algo que é puramente humano é colocado numa perspectiva de doença. Então, o capitalismo ele se serve muito disso, né? Para que a dominação de corpos, que a gente possa se alienar e realmente consumir gadgets, a gente consumir medicamentos, essas drogas, e aí fica o suicídio realmente. Uhum. E assim, só que isso é ilusão. Uma ilusão. A angústia está lá. Né? E o engraçado é que quando a gente fala disso para psicanalistas, você sente o ar do constrangimento entre psicanalistas. É impressionante. Quando não há uma fala fetichizada, nós falamos isso mesmo, disso mesmo, a gente é muito disruptivo, essa coisa que gera angústia. Por isso que hoje, dentro dos consultórios, se falam tão pouco de sexo e de sonhos. Eu também não acredito que uma vida vale a pena ser sonhada quando se o corpo está, né, gozando pouco. Né? Eu acho que tem alguma coisa vinculada. Porque também uma vida dopada, Ramon, não gera sonhos. Né? Isso não sou eu que estou falando. Né? É o Siddhartha Ribeiro, na pesquisa dele sobre sono, sobre sonhos, né? Lá no Instituto Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Uma das maiores pesquisas na história sobre a questão de sonhos, ele e o Nicoleles. Né? Então, assim, a gente está falando de gente gigantesca. Né? Neurocientista sério, falou, não está sonhando. E se não está sonhando, a vida não está saudável. Detalhe, eles estão retomando uma premissa do Freud. Né? Porque se não está sonhando, o sono não está bom. Olha que coisa boa. E se o sono não está bom, a saúde não está boa. Né? Se o sonho é o guardião do sono, se a gente não está sonhando, né? E teve essa semana, gente, o médico que caiu do 7º andar dopado. O médico. Um médico que tomou. Assim, o que mais me surpreendeu, o médico. Olha, assim, e as pessoas estão indo nessa ideia do saber médico, gente. O médico não soube cuidar da própria saúde. Ao invés dele procurar algo, gente, se eu estou tomando a dose máxima e eu não estou conseguindo dormir, não é o remédio. É outra coisa. E aí onde é que a gente entra? O psicanalista entra aí. O psicólogo não entra, o psicoterapeuta, a psicanálise entra aí. Ela falou, já fui no psicólogo, já tomei remédio na última dose, tô aqui. Sabe assim, a pessoa que chega na psicanálise é aquele negócio, a pessoa que está se dando já por vencida. Ou ela está se dando por vencida, ou ela se acha a pessoa mais forte do mundo. Ah, eu não consigo fazer análise, eu não me encaixo e tal. Então, beleza, vamos ver, ué. Vamos ver, né? Então vamos lá. E aí que o Lacan ele traz, né, um debate que ele já tinha feito, né, em vários seminários, né? Porque Freud, o que ele tinha ensinado? A angústia ela é sem objeto, né? Ela não tem um objeto para direcionar. Já o Lacan, como a gente já viu, ele fala, não, a angústia ela não é sem objeto. Só que a angústia ela não consegue nomear o objeto. A gente não tem uma nomeação do objeto. Né? A gente não tem um objeto. Né? Ou o objeto. Né? A gente tem a perspectiva a gente tem essa perspectiva do objeto achando que a gente já consegue nomeá-lo. Aqui, quando ele está falando que a angústia não é sem objeto, ele está literalmente falando sobre aquele esquema que ele criou, da ideia do objeto A.
A angústia, ela está ligada a um objeto, sim, mas esse objeto ele não está na nomenclatura, né? A nomenclatura agora pode ser celular, a nomenclatura depois pode ser namorado, a nomenclatura depois pode ser viagem, entenderam isso aí? Tanto que a questão da angústia e do objeto, ela está ligada àquilo que ele chamou de mais de vazar. É aquilo que está no não nomeável. É aquilo que a gente... Ah, é isso, né? A gente não consegue, né, dar uma nomeação que feche, né, a ideia de qual é o objeto da angústia. Porque a angústia, ela é algo do existencial. Eu aqui afirmo isso. A angústia, ela está numa ordem do existencial. O Lacan, que quando ele traz a questão da angústia, ele está trazendo a questão da angústia dentro do aspecto existencialista, de Kierkegaard, Heidegger, e que também o Sartre, né, nesse mesmo momento, ele está trabalhando. Não só ele, o Camus também na literatura dele, tá? Então, assim, a angústia, ela é algo que não é novidade no campo do saber, tá? Ocidental e principalmente francês da década de 50, 60 e início de 70. O Lacan não está inventando aqui a roda, muito pelo contrário, ele está tentando dar uma ideia, construir uma perspectiva de ensino aqui, de reflexão da angústia a partir da psicanálise, trazendo aquilo que o Freud já tinha colocado e aqui agora dando esse passo. Olha, a angústia ela não é sem objeto. Mas qual é o objeto da angústia? Ele não é nomeável. Ele é aquilo que nós, né, que é, aquilo é o termo que eu crio. Inclusive ele fala, né, é, muitos falastrões de se precipitarem em uma relação apressada do que eu poderia ter a dizer como o objeto A. Ele não é nomeável, ele não é fechado, como a gente viu até agora no seminário 17, é algo que o Lacan ele vem reafirmando a todo momento, né? Não se fecha. Né? O discurso do analista ele não se fecha. O discurso do analisando ele se fecha? Não. Todas as vezes que você pensar isso, pensa no cavalo do pequeno Hans. Né? O sonho do cavalo do pequeno Hans é sobre o cavalo? Não. Não. Significante cavalo está dizendo alguma coisa, né? Está ocupando um lugar. Né? Do que o Lacan, como a gente viu no último encontro, o significante mestre. Né? Inclusive, o que a gente vai até falar, significante mestre está muito ligado o primeiro afeto que nos causa alguma coisa. Né? Porque a gente está falando de afeto, o que nos afeta. Tá? Então vamos lá. Porque a gente sempre trabalha também essa ideia de que o afeto, eu tenho afeto por você. É como se já fosse algo essencialmente, naturalmente bom. Não, gente. Eu tenho ódio de você, se afeto? Se afeto. Né? Então a gente está falando sobre isso. Então é aí que é um fato interessante. Porque se a angústia ela não é nomeável, porque o objeto da angústia ele não é nomeável, porque ele está ligado àquilo que o Lacan concebeu como objeto A, uma coisa que a gente precisa ter muito interessante aqui, que aí o Lacan ele fala que o Lacan ele dá tenta dar um passo a mais à teoria de exploração que existia até aquele momento. Apesar de que a teoria da exploração marx-engeliana ela não se fecha apenas na exploração econômica, não. Ela na exploração ideológica, fala-se sobre alienação e etc. Quem não entende Marx e Engels tenta colocar o Marx e Engels nisso, que tudo se fecha no econômico. Quem entende Marx e Engels sabe que a exploração ela é uma exploração total do ser humano, de todas as suas potencialidades, não só a de produzir riqueza para o outro. E aqui que ele fala de uma coisa engraçada, que é o seguinte, olha, dentro desse contexto aqui, então, essa relação com o objeto A, ela é colocada, por exemplo, para os nossos pacientes
são trabalhadores dentro de uma lógica que isso aqui é maravilhoso. E eu não entendo por que, que isso aqui não é. O Lacan ensinou algo e isso não volta a ser ensinado. O que, que ele está dizendo? Olha, gente, o proletariado não é simplesmente explorado. Aquele carinha que nós vamos atender do Uber, do iFood, ou de qualquer outro tipo de trabalho, ele não é só um explorado da mais-valia. Lembra que o Lacan também fala sobre mais-valia? O Lacan também fala que mais-valia é também ser explorado em qual aspecto? De não gozar, de não ter prazer, isso é tirado, de não ter prazer na vida. E ele aqui ainda ele vai além. O explorado que a gente vai receber em nosso consultório é esse explorado que também foi despojado de saber. É aquilo que ele chega. É aquele que chega, como eu estava falando aqui com o Ramon antes de vocês entrarem, gente, que é o seguinte: a gente está falando do tal, do médico. O médico caiu do 7º andar dopado de Zolpidem. Um médico caiu do 7º andar, não lembra, quase morreu. Um médico, vou repetir, um médico chapado de Zolpidem. Cai de um prédio e agora está fazendo campanha. Ai, gente, cuidado com o Zolpidem. Um médico. Né? Para vocês verem o quanto que a cultura da patologização e da medicalização, olha os limites dela, com os próprios profissionais. Né? Os próprios profissionais da área sabem os efeitos e etc. Assim, o cara, ele estava sob um efeito que ele eu não lembro. Eu não lembro da minha queda. Eu não lembro o que aconteceu comigo. Então, olha o quanto que nós estamos explorados, porque as pessoas elas não sabem. Estão despojados dessa função de saber. Não é que eles vão saber o que é, a gente vai fechar o discurso, etc. Mas despojados disso. Despojados disso. Não sei o que aconteceu comigo. Sabe? Sim, mas também poderia ser a opção assim desse médico, eu quero curtir barato. Aí eu até pelo conhecimento, ele disse assim, vou pegar o Zolpidem. Não sei, é porque a entrevista que eu vi lá que ele falou que ele estava tomando para dormir. Que ele não conseguia dormir, que ele começou a tomar, aí ele já estava na dose, não dormia, começou a aumentar. Ele mesmo começou a se automedicar e acabou que ele teve esses efeitos. Eu tomei Zolpidem uma época. Eu tomei Zolpidem, posso dizer, Zolpidem não dá nenhum barato, tá? E tenho amigas que também tomaram, tá? Então é assim, você toma Zolpidem, acho que uma média de 15 minutos, você simplesmente desliga total. Aí tem uma amiga minha que ela tomou por mais tempo. No meio da noite ela acordava, ela fritava ovo, ela fazia comida, voltava a dormir. No dia seguinte ela falava, nossa, e aí ela se acostumou com isso e achou barato e continuou, entendeu? Mas não é isso. Ô, Janete, mas o Zolpidem está sendo usado de maneira recreativa pelos jovens, sim, de tomar, forçar a não dormir e viver o barato na cabeça. Não foi o caso deles. Eles tomam, né? Você dá uma segurada, né? Você dá uma segurada, você não dorme, porque você tem que estar com tudo desligado, você tem que desligar a luz, inclusive tá lá na bula do Zolpidem, como você tem que tomar, né? Aí o que os jovens fazem? Eles tomam. Eu tomei por um mês, mas eu tomava, eu morria. Uhum. Não tinha como. Uhum. Então, assim, hoje tem esse tipo de uso. E também para isso. Porque o que é despojar de saber, Alessandra? Se a pessoa não parar e pensar, por que eu não estou dormindo? Não é que eu vou descobrir o porquê e etc. Mas assim, olha o que o Lacan está falando. Despojado de sua função de saber. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Sabe assim? Vou lá na Alessandra. Já estou tomando aqui a dose mais alta que eu dei e não durmo. Aí a Alessandra faz a intervenção. Talvez não seja mais remédio, né? Talvez essa falta de sono não seja uma doença orgânica, pode ser algo do psíquico. Vamos falar sobre
né? Mas o sujeito explorado e alienado, ele é despojado dessa função de quê? De saber. E aí que está o fato interessante, porque onde que o Lacan está indo? Ele tem uma sacada interessante, que ele fala, olha, por que ele é despojado da função de saber? Um sujeito explorado, o trabalhador, né? Porque aqui o proletário é isso, né? A ideia do proletário é o trabalhador. O que é despojado de saber? Porque sempre tem alguém que sabe por ele. Que é o saber o quê? Que é o saber médico, né? Nossa, eu tô triste. Ah, não, você tá deprimido. Vai em psiquiatra, ó, toma isso aqui. Toma a venlafaxina, né? 150 miligramas, você vai tomar uma por dia, né? De manhã e uma na hora de dormir. Entenderam? Ele é despojado. Você fala, mas por que será que eu tô com essa tristeza? Né? O que será que me leva? O que é essa tristeza? Será que é tão ruim estar com ela? Essa tristeza está querendo me dizer o quê? Né? Engraçado que a gente está despojado de saber como os afetos nos afetam. Isso é doido, né, gente? Isso é de uma. Isso é muito maluco. Né? Porque a gente não quer que os afetos nos afetem. Né? Essa tristeza. Mas como isso acontecer, né? Hã? Como que mas como que isso? Aí você é todo sintomático. Você está falando sobre isso e eu tô me eu tô me lembrando lembrando de de uma uma paciente. paciente. Uhum. Ela Ela perdeu perdeu a filha filha única, única, perdeu os perdeu os pais, pais, uma uma pela pela Covid Covid e e 6 meses depois do depois do pai. pai. E aí E ela aí ficou ela ficou grávida nesse nesse período período. e até E até hoje hoje ela ela vive esse vive luto esse desses luto pais, desses né? pais, né? Uhum. E ela tem E ela tem muita muita culpa culpa porque porque a a filha filha não tem não a tem a avó avó que ela poderia ter. Uhum. E ela falou assim, e aí hoje a gente teve sessão e a gente falando sobre isso, né? Ah, não, porque eu não quero minha filha triste. Eu falei assim, mas quem Mas quem sente sente tristeza, tristeza? né? Não. Aí Ela, eu não eu quero não que quero sinta. que Eu falei sinta. Eu assim, falei assim, sim, eu sei, mas não é não é um um sentimento sentimento normal do normal ser do ser humano, humano, né? E por né? um E por um acaso você é acaso um você ser é um ser humano, humano, né? né? Até falando assim porque, sabe, sabe, tudo tem que ser tudo tem muito que ser muito controlado, tudo tudo tem tem que que ser ser muito muito certo para certo ela. para ela. Tudo, Tudo, ela até ela assim, até olha, assim, olha, Alessandro, se eu Alessandro, se eu tenho tenho a a dificuldade, dificuldade, a a probabilidade de eu probabilidade de eu eu perder, eu nem nem entro. entro. Eu falei Eu assim, falei assim, nossa, sabe, Isso. porque ela porque ela não não quer quer ter ter esse esse sentimento de sentimento de perda. perda. E é aí que há. E aí é uma vida que não vale a pena, né? Como o Contário Caligares nos ensina, né? Tem até o livrinho dele, uma vida que vale a pena ser vivida, né? É o que ele fala, isso é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Porque é uma vida sem risco, né? E aqui a gente não está falando de risco, de colocar a vida em risco, é de risco Sim. de, literalmente, assim, ó, pode estar acontecendo isso, de estar vivendo isso me gera uma tristeza. Sim, o que essa tristeza que me afeta tem para dizer para mim sobre mim mesmo? Porque essa é a grande covardia do ser humano em geral, principalmente os homens heterossexuais. Essa é a grande covardia. De como que eu lido comigo mesmo. Né? Como, o que isso tem a ver comigo mesmo? Né? Então, assim, né, isso me traz o quê? Né? Esse afeto é de um afeto primeiro, né, de algo que me causou lá atrás. O que é isso? Né? Isso é um processo complexo, um processo que você precisa de tempo, é um processo que você precisa de coragem. Né? E é um processo onde é que você tem que estar na famosíssima ignorância de Yahvé, né? Como o Lacan que nos ensinou. Né? É estar numa ignorância plena e absoluta. Eu não sei de nada. Né? Eu não sei de nada. E é isso que eu faço interessante, porque esse carinha aqui que a gente vai receber na nossa clínica, ele está justamente dentro desse lugar. Porque essa pessoa que foi despojada de uma função que é de saber, né, sempre está nesse lugar que alguém sabe por ele. Alguém sabe por ele.
né? A famosa ideia ali, né, eu reproduzo a tese do outro, né? Eu estou com algo que foi constituído para eu dizer que eu tenho. Olha, eu sou neurótico. Então eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Né? Já sabem por mim, o DSM sabe por mim. Ele me descreve lá. Né? E se ele me descreveu, por que eu devo, né, me importar em, né, lidar comigo mesmo? Não vou fazer isso, né? Porque isso pode, o processo pode ser doloroso, né? E é aí que é um fato interessante, que é algo que, esse título que eu gostei muito, que é os sulcos da letosfera, né? Que aí a gente vai ver por que ele cria essa palavra, que ele é cheio de inventar palavra, né? Então, assim, a didática já era muito ruim do Lacan, e no meio daquilo que ele estava ali tendo problema para deixar claro, ele inventava uma palavrinha, né? Se ele fosse mais claro no que ele estava propondo, não precisava inventar essas palavrinhas. Mas, né, para um cara que usava gravata que parecia babador, a gente não vai discutir, né? E essa ideia dos sulcos. Sulcos é aquilo, né? Aquelas marcas, né? Igual da escrita cuneiforme, né? Aquelas marcas são deixadas da letosfera, como que essas marcas são deixadas na gente. E a letosfera aqui, a gente está falando de justamente esse mundo que são determinados por coisas e gadgets, né? Ele chama de gadgets. Olha que coisa bonita. Nem para falar, não, é o mundo das coisas, né? Celular, a roupa, o relógio, a viagem, beleza? Tá? Prestem atenção. O Lacan ele conversa muito com o mundo do tempo presente, do capitalismo agora da sua esfera neoliberal. Na verdade, não é que ele conversa, é porque nós aprofundamos aquilo que já existia nesse momento onde é que ele está fazendo essa grande reflexão dentro da psicanálise, né? Onde não há prazer. Não há prazer. Não há. Percebam uma pessoa que retrata toda uma viagem que ela fez. Não há prazer naquilo ali, né? Há uma tentativa desenfreada de lidar com essa angústia, né? Quanto mais eu retratar, quanto mais eu expor, né, mais eu estaria tendo acesso a algo que me disseram que é algo que vai me dar o quê? Prazer, alegria, felicidade, etc. Me disseram que se eu tiver o carro, é isso. Disseram que se eu tiver sucesso no trabalho, é isso. Disseram que se eu fizer um monte de viagens, é isso. É o que é um negócio que eu venho notando, né? Parece que todo mundo hoje, as pessoas falam, nossa, eu adoro viajar. Tá, pra quê? Faça essa pergunta. Gente, uma pergunta assim, pra quê? Ah, para conhecer novos lugares e tal, beleza, beleza. Tá. Mas isso aí vai se desdobrar em quê? Na sua vida? Né? Essa vida vivida sua. Né? Dá uma olhada na vida da internet, vocês vão começar a entender o que o Lacan já estava ali colocando em voga uma discussão muito interessante. Olha, não é só ele, nessa mesma época, gente, você tem ali o Guy Debord já desenvolvendo o livro dele, Sociedade do Espetáculo. A ideia da indústria cultural, a galera da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt com Adorno e Horkheimer já tinha escrito sobre isso. Anterior a eles, o próprio Benjamin, com a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, ou quando ele está falando sobre a miséria da experiência. É uma vida que as pessoas elas só vão ter vivência. Experiência acabou. A vida da experiência, gente, ela literalmente acabou. Uma vida experimentada. A gente vai ter uma vida vivenciada. Mas uma vida experimentada, né? Porque
experimentar está vinculado à questão do sabor, né, da vida. A vida A tem que vida ser tem que ser muito curtida, curtida, né? né? Curtida de Curtida de likes. likes. E isso, e engraçado que a gente pode usar aí, né? Olha o significado de curtida. A vida, ela hoje é busca de curtida de likes, mas ela deveria ser curtida como, né, uma boa cachaça, um bom vinho, né? Deveria ser curtida nesse sentido, né? Ou seja, assim, para que o sabor, né, do que, né, esse tempo que leva para chegar, né, a um sabor que assim, na hora que a gente toma aquilo ali, né, que é uma coisa que é diferente, é algo que me marca, é algo que me cria suco. De experimentar Experimentar mesmo, né, a mesmo, né, a vida, Isso vida, né? né? o experimentar tá isso, né? E olha que esse curtir a gente pode usar né, das duas formas. O Sim, curtir dos likes e o curtir de, né, de De viver, viver, de 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 viver, experimentar a vida, né? esperar. esperar, né? Fala, não, aqui, ó, nossa, eu queria tomar esse negócio. Não, não, espera curtir. Porque tem que curtir 2 anos para ficar bom. Que dia que alguém vai esperar isso? Sabe assim? Ah, não, Sim. vamos esquecer essa coisa, 2 anos. Nossa, no dia. Nossa, isso aqui ficou 2 anos. 2 anos agregou sabor a essa bebida, que agora eu vou tomar. Verdade. Né? E que eu vou tomar aqui agora, tem 600 ml, vai acabar e acabou. Porque aquela outra que eu vou tomar não vai ter o mesmo sabor. É uma outra experiência. Sim. Né? Então, assim, tá na hora da gente deixar do curtida do light e ver mais uma curtida no sentido do vinho, da cachaça, do queijo, né? Essas coisas que precisam Claro, ser curtidas, né? Para que ela tenha algum tipo de sabor, né? De experiência. Será, né? Aham. Aquela maceração. Não, é porque pode ser também que no final da curtida azedou. Pode ser que não deu certo. É isso, porque no final das contas é isso também. Não há garantia, Alessandro. Isso o risco da vida. Não há garantia. O Lacan está nos ensinando isso. Não há garantia. Não há garantia para os nossos pacientes que, se eles forem analisados pela gente, vai ficar bom, vai curar, etc. Não há garantia. Não há garantia de nada. Não há garantia nem que a gente analisa. Ai. É difícil ser analista. Né? Então, vamos lá. Presta atenção. Como primeiro fato estruturado como a linguagem. Essa é a primeira coisa, né? Isso é uma premissa lacaniana, né? Ele fala que o inconsciente é estruturado como linguagem, mas para o Lacan, não. O Lacan, ele pensa a vida de maneira estruturalista dentro de uma linguística muito bem estabelecida pelo Saussure e depois reforçada pela antropologia, tá, do Lévi-Strauss. Para ele não é só o inconsciente que é estruturado como linguagem. Para ele, a visão que ele tem de mundo, ela é uma visão que parte muito dessa perspectiva estruturalista. Beleza? E para ele traz algo que é muito interessante. Por que a gente tem que pensar a estrutura da linguagem como fundamental? É porque é a linguagem que nos diferencia de um mouse. Mouse não produz linguagem. Ser humano, sim. Não é? O engraçado é que isso está até na perspectiva bíblica, né? Porque aquilo que sai da boca, ela pode ferir como uma espada ou como seta envenenada. Você entendeu? É aquela velha questão, né? Que palavras podem curar, mas palavras podem também o quê? Matar. E pra gente a palavra cura, e isso também entra naquilo que a gente está falando da experiência, né? Porque cura pra gente não é da medicina. Cura pra gente é igual ao do queijo. Porque para curar o queijo também precisa do que, gente? Tempo. E a cura do queijo faz com que um queijo saia de um lugar e vá para um outro lugar. A gente está falando de transformação. Uma vida de experiência é uma vida que passa por, regiamente, uma perspectiva de transformação.
Por isso que a linguagem nos coloca no âmbito do ser, não do ente. Isso é um ente. O que é um ente? É um mouse. É um mouse. O mouse é um ente. Por quê? Ele já está determinado como mouse, sim ou não? Beleza? O ser não. O ser é aquilo que pode se fazer de si. A Alessandra, ela não é. A Alessandra, ela pode vir a ser. Ela é um ser justamente por isso. Porque aos 5 era de uma maneira, aos 12 é de outra maneira, aos 20 é de outra maneira, aos 30 é de outra maneira, antes de ser mãe é de uma maneira, depois de ser mãe é de outra maneira, antes de casar é de uma maneira, depois de casar é de outra maneira, e isso a gente está falando de uma via prática, porque a gente pode ter aquela via idealizada e na prática, né? É quando as pessoas chegam pra gente, ai, nossa, eu achava que o meu relacionamento seria assim, assim, assim. Não existe. Já pensou se a gente começasse a intervir com as pessoas e dizer, olha, isso não existe. Não existe uma pessoa que não será tóxica sempre. Porque se você está aqui reclamando disso, já são sinais de que o tóxico é quem? É você, meu paciente. É você. Né? Porque agora também, né? Esses dois, todo mundo é vítima de narcisista e todo mundo é vítima de gente tóxica. Esses alecrins dourados nunca são os narcisistas. Nunca são os tóxicos. Eles sempre são o quê? As vítimas. E tá enchendo o saco, hein? Esse pessoal? Né? Ah, tô no meu 20º relacionamento tóxico. Bom, então, talvez, Chernobyl seja você. Talvez o Césio 137 que está brilhando é você, minha estrelinha vivida. Né? E é aí que nos coloca, a linguagem nos coloca no nível do quê? De ser. Porque o ser está em movimento. Tá? Nós sempre não somos o ser em si, que é o ente. O que é um mouse? É um mouse. Um mouse não vai se tornar pano. Ok? O ser para si é um ser que vive dentro da perspectiva da possibilidade. Por isso que o impossível é fundamental para a gente entender Lacan. Porque o impossível sempre constrói a perspectiva de possibilidades. Tudo bem? Toda decisão que a gente toma, vou prestar um concurso para isso. Quando você toma a decisão para prestar concurso para isso, você está deixando de lado um monte de outras coisas que você poderia ter sido. Por isso que você está jogando com a perspectiva da possibilidade. Muitas das vezes a gente recebe pacientes que eles não dão conta de lidar com isso. De que cada escolha é uma perda. Você nunca ganha. A gente ter um entendimento disso é fundamental. A gente nunca vai ganhar. Nunca. Nunca vai ganhar. A gente sempre vai perder. E aí, é lá que a gente se coloca, né? Dentro dessa linguagem que produz o ser, é ali que a gente entra. A gente entra como o quê? Esse objeto A que causa o quê? Desejo. A gente causa afeto. A gente se coloca ali como causa do desejo. O desejo de cura, o desejo de melhor, o desejo de análise. Né? A gente se coloca ali como objeto A. É nesse lugar que a gente se coloca. Por isso que esse silêncio, essa neutralidade, que algumas pessoas não, cada dia mais aumenta o número de pessoas que atendem com essas pessoas, que tem essa abordagem, né, que é de um silêncio, de esfinge, de uma vida que não é humana, as pessoas elas largam esse tipo de atendimento e procuram outros. Porque se a gente quer ser causa de desejo, né,
O próprio Lacan nos ensina, por isso que eu falo, o Lacan é o primeiro grande ferenciano da história com a ideia da Gestapo. Tudo bem? Se quem estudou Lacan, se referencia em Lacan, não compreendeu o que é ser um analista, uma visão de Lacan, e é o que eu percebo que não há a possibilidade, né? Essas pessoas não compreenderam isso até hoje, né? Eu acho que elas deveriam voltar nesse dado que é muito bonitinho da Gestapo. Então, dentro desse efeito, desse ser que nos procura, a gente está ali como esse objetinho A, que causa o quê? Desejo. Que causa angústia. Né? Por quê? A gente tem que entender que o ser que nos procura, ele não é um traço unitário. Ele chegou ali e tem só uma marca. Né? O que o Lacan está nos ensinando? Se chega ali alguém com uma marca, essa marca ela nunca está só. Em resumo, esse trauma não é só o trauma em si. Esse trauma, ele é constituído o quê? De todo um enredo o quê? Em torno. O trauma ele acaba desenvolvendo uma historicidade própria a partir do sujeito traumatizado. Então é aí que é o fato interessante. O sujeito chegou com sintoma, o sujeito não é só o sintoma. E não é só isso. Deixa eu correr aqui e curar esse sintoma. Talvez, só talvez, esse sintoma é o que está sustentando o sujeito vivo. Rodrigo, gentileza, assim, fala um pouco mais desse traço unário. Fala um pouco mais sobre esse traço unário. Ele tem a ver com esse significado, não. Ele tem a ver com o lastro do sintoma do que a pessoa carrega como eixo principal. Sim, chegou ali uma pessoa, ela tá. Vamos lá, vamos pegar um caso específico lá da Dora que não falava. A gente não pode só pegar nisso. Não é isso que está determinando o processo analítico dela. Isso que ali se apresenta de uma maneira mais iluminada, nunca está só. Ela sempre está dentro de o quê? De um enredo, de um contexto. É aí que vem a ideia da cura pelo quê? Pela fala. Eu não sei se isso tem a ver, mas vê se eu tô viajando muito. Eu lembrei disso de Dajing. Como é que é? Eu lembrei isso quando você estava falando sobre Dajing. Quando eu faço essa inscrição desse desejo. Sim. O sulco, o traço, né? Aqui, inclusive, ele está trabalhando justamente sobre isso, né? Olha aqui o que ele já está trazendo, assim. Esse traço, isso ali que marca, ele está falando muito do primeiro afeto que nos causou. Então, é o próprio Dajing, não? Sim. É isso que ele está trazendo. Só que ele está dizendo que o quê? Ele nunca está só. Ele não admite essa perspectiva determinista. Porque é aí que ele vai trazer. Olha o que ele traz aqui. O efeito da linguagem ele é retroativo. Ele é retroativo. Precisamente porque, na medida do seu desenvolvimento, se manifesta o que ela é de falta a ser. O que nós estamos falando? Que o efeito de algo que nos afetou, ele nunca é na hora. Você já sabe na hora o que é. Não. Isso vai ocorrendo de maneira o quê? Retroativa. É aquilo que surge lá dentro da sessão de análise, onde é que o paciente vai falar, então é isso? Nossa, Ramon, foi isso aqui, ó. Nossa, Janete. Né? E muitas vezes o efeito retroativo é justamente
Pode ser, gente, uma forma com que a pessoa falou, e a gente pode fazer uma ponte com aqueles tipos de trauma que o Firenze nos ensina. Uma palavra dita de uma determinada maneira, você entendeu? Causa um afeto que pode determinar, né? Teve aqui um caso que eu ouvi um dia nos grupos que eu faço parte da minha formação, que lá era um caso de uma menina que tinha essa questão de anorexia e o efeito de uma fala do pai dela quando ela era muito novinha, muito criança, né? Sobre a roupa dela. Aquilo ali causa algo nela de uma maneira tão pesada, só que ela está completamente alienada de que isso, né, pode se desdobrar isso tudo que ela chegou ali dentro de um consultório de um analista. Né? Porque é aí que é um fato interessante, né? Porque a linguagem ela tem um limite, porque sempre tem aquilo que ela não consegue o quê? Ainda nomear. Porque sempre há nela um falta de ser. Ó, não se fecha. É uma outra coisa que vai surgir. Porque essa angústia não vai cessar, né? Porque não vai dar conta. Ele não é nomeável naquele momento. Vai se encontrar insignificante, mas naquele momento. E é aí que é um fato interessante. Porque sempre esse efeito da linguagem, ele vai ser um efeito o quê? Retroativo. Engraçado que é sempre isso. Sempre o efeito ele é retroativo. Sempre depois. Então vamos lá. Então vamos lá. O que resulta dela retroativamente, o que causa o afeto. É justamente o efeito da linguagem sobre uma pessoa causa o quê? Um afeto. Uma palavra, um comentário, etc. E isso, gente, não necessariamente. Ah, isso é bom. Ah, foi um comentário ruim de uma pessoa. Tal, você não sabe o que a pessoa quis dizer. O Lacan não ensina pra gente, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você ouve. Pelo que você ouve, eu não posso ter controle. Mas, assim, uma pessoa pode estar falando algo, né? Com intenção, e a forma com que aquilo te afetou é completamente o quê? Contrário, por exemplo. Né? E é aí que esse afeto, a gente pode, como diz o Lacan aqui, a gente pode escrevê-lo momentaneamente igual ao azinho, ao objeto A. Por quê? E, momentaneamente? Porque isso vai receber, já que é o objeto A, obviamente a gente está falando sobre um jogo de quê? De significantes. Né? Nesse momento é isso, em outro momento é aquilo, em outro momento é o quê? É uma outra coisa. Tudo bem? Né? E justamente é quando, né, literalmente, ele fala. Aí está a grande característica da nossa ciência. A nossa ciência, ela trabalha com a linguagem, os efeitos da linguagem que causam afeto e que esses afetos, o que? Eles corroboram na formação da constituição psíquica do sujeito. Bem, dentro desse contexto aqui, o que ele está nos chamando? Chamando a atenção que, de alguma forma, o que nos causa, né, alguma coisa, sempre está vinculado a um plano da nossa percepção. Aquilo que está fora do plano da nossa percepção, né, ele não vai ter sentido, porque é aqui que ele começa a fazer uma grande crítica ao discurso do mestre e do universitário. Quando ele fala essas grandes teorias que a gente vê aí da física, física quântica e etc., tá, ele não está dizendo que elas estão erradas e que isso não existe. Porém, nós não conseguimos lidar com elas porque isso está fora da nossa o quê? Percepção. Aquele tanto de cálculo, aquele tanto de número, aquilo ali está fora de uma percepção do que literalmente uma palavra que é dita. Você é bonito, você é feio, eu te amo, eu não te amo.
né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Eu te acolho ou não te acolho, né? Você é importante, você não faz nenhum tipo de importância na minha vida. Então aqui é aí que ele diz o seguinte: o mundo das coisas, ele é um mundo que existe a partir do plano de nossa o quê? Percepção. Se algo por nós não é percebido, não existe. Sendo assim, né, né, é o que ele chama de nosfera, né? Ele começa a dar esses nomes aí, que é povoada por nós mesmos. Somos nós, é aquilo que é percebido pela gente. É algo muito ali que, de alguma forma, comunica-se com a teoria do eu do Freud. Mas é aí que ele diz o seguinte, né? Esse mundo que é parte da nossa percepção, que a gente, né, que os gregos chamavam de aletheia, esse mundo ele começa a mudar gradativamente, né, para aquilo que ele chamou de aletosfera. E o que é a aletosfera? Ou seja, o que existe na modernidade capitalista? Uma aletosfera. Uma aletosfera aonde, né, aonde nós todos somos determinados por aquilo que ele chamou aqui de latusas, coisas, gadgets, você entendeu? Consumo. O que ele diz? O que o Lacan está dizendo? Neste mundo aonde a nossa percepção, né, a nossa percepção, ela é inundada de imagens, coisas, né, e de ideias que nos levam a todo momento está tentando tampar esse buraquinho da angústia com alguma coisa, com o tênis, com a compra, com a viagem, com a balada, com a festa, com o remédio, com a droga, com rios do celular. O que ele está dizendo? Essas latusas de a todo momento, né, que ele chama de latusas, por que ele não chama de coisas, né? Muito mais fácil da gente estar entendendo, né? Ele literalmente faz com que isso que nos faz humanos, sujeitos que são produzidos a partir do afeto. Nós somos causa de afeto. Sujeitos de angústia que nós não nos oportunizamos a isso. Essas Essas não seriam essas lacunas, essas falhas, essas faltas, né? Aí ele vai tentar preencher. As latusas é as coisas mesmo que a gente tenta para tampar o buraco. É justamente isso, né? Olha aqui como é que ele continua. Vou chamar aqui, ó. Não há ninguém como os filósofos para reparar em semelhantes coisas e talvez certos linguistas. Vamos chamar de latusas. O mundo está cada vez mais povoado de quê? De latusas. De coisas. Né? Você não viu que agora aí... Você não viu que saiu essa semana aí o tal do super remédio para depressão? Ah, não, para insônia. Que causa menos dependência, etc. É um laboratório norueguês, um negócio. Vai sair agora um super remédio. Os efeitos de dependência e etc. são muito baixos e assim, que vai resolver o problema da insônia. Não é? Quando a gente está falando dessas coisas, não é só celular e etc. Não. Calvície. Opa, acabou. Acabou a calvície. Acabou brochar. Homem, você nem precisa ter prazer. Mas é aquilo que te incomodava era o que? Brochar, não é? Então, o problema do homem não é a ejaculação precoce. Não é, tá, gente? Não é. É porque junto com a ejaculação precoce vem com o quê? Você murcha, uma murcha. Portanto, é que o homem é patético. Não tem nem como ele fingir. Mas agora não, você já tem um gadget, você já tem uma coisinha, você já tem um remédio que vai te deixar o quê? Potente pro resto da sua vida. Né? E o mundo está lotado de coisas que diz que é o seguinte, vai resolver o seu problema. Para que você não precise lidar com o seu problema. Ok? Tá lá, ó. Tá aqui, ó.
enquanto os pequenos objetos que vão encontrar sair no pavimento de todas as esquinas, atrás de todas as vitrines, na proliferação desses objetos feitos para causar desejos de vocês. Eles estão ali para estar causando desejo, que à medida em que agora é a ciência que o governa, pensem neles como latuzas. Porque, na verdade, ele está falando que ele faz uma junção aqui entre ciência e capitalismo. E eu vou te falar um negócio, ele não tá certo. Não tem a tal da psicologia do consumo, que a galera literalmente trabalha com isso, psicologia do consumo, qual que é como é que chama? O perfil do consumidor e etc, não é assim? Antes de colocar um produto no mercado, você tem dentro da psicologia uma área que é desse contexto. Tá? Então continuemos aqui, para a gente finalizar. Vamos lá. Angústia oposto que é com isso que temos que nos haver. Né? Uma aproximação melhor à latusa deve nos acalmar um pouquinho. Com mais coisinhas, a gente sente menos o quê? Menos angústia. Se eu meter um Zolpidem, eu não vou precisar ficar com aquela angústia ali antes de dormir, né? De repente você tem todo sucesso financeiro, você tem sucesso no seu trabalho, você está com a pessoa do seu lado que é a melhor possível, e de repente você começa a pensar, gente, mas está faltando alguma coisa. Tá bom, mas não tá bom. Tá bom, mas não tá bom, aquele negócio, sabe assim? Não, eu tenho que parar de pensar nisso. Porque tá tudo ótimo. Então o que eu faço? Desligo. Não é? Porque eu não vou precisar mais me haver com o quê? Com angústia. Aí eu não vou precisar mais marcar uma sessão com o Ramon. Né? Então eu não vou precisar mais. Né? Porque é aí que é o fato interessante. Se a angústia a angústia ela não é sem objeto, as latusas, ou seja, essas coisas que estão aí do mundo capitalista, elas vão me dar de alguma maneira a possibilidade de um pouquinho aplacar o quê? Essa angústia. Um pouquinho. Não vou aplacar tudo não, mas é um pouquinho. Tudo bem? Então, hoje, o que o Lacan nos ensinou? Justamente essa perspectiva. Em um mundo onde a gente deveria estar lidando com algo que é tão humano, que é a angústia dos nossos afetos, graças ao modo de produção capitalista e à produção de coisas, a gente não consegue lidar com isso. Nós somos alienados da nossa própria existência porque nós temos alienado a nossa própria percepção de mundo. Nós podemos estar todo momento ali brigando para tampar um pouquinho esse buraco. Com isso, eu me alieno da minha condição de ser existente. E é ver isso, né? Lá no final da vida, quando a gente olhar para trás de maneira retroativa, a gente pensar se a gente teve uma vida que valeu a pena ou não. Eu estou tendo a oportunidade de estar atendendo muito idoso. Gente, é um negócio. É um negócio assim, de olhar para trás e. Sabe assim? É uma vida que não valeu a pena, né? Pois é, Janete, a vida é uma tragédia, né? A vida é uma tragédia. Né? Os gregos. Não. Fala, Alessandra. Eu fico pensando assim, aí eu vou responder com uma fala dessa minha paciente, fala assim, Alessandra, quem gosta de sofrer na vida? Quem quer Quem quer sofrer na vida? Quem quer perder na vida? O masoquista. Entende? Oi? O masoquista. Não, sim, Mas mas então ela não é. nem eu Nem sou. eu sou. Por isso Por que isso ela que ela prefere não sofrer, sofrer, entendeu? entendeu? Do que Do que passar por esse momento, encarar esse momento. E aí que eu te pergunto, ela não está sofrendo?
Isso não quer Isso dizer não que quer dizer seja que uma seja uma ausência de ausência de sofrimento. sofrimento. Sim. Sim. É igual ontem a gente tá falando, o que é bom? Mas peraí. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que é bom. É a primeira coisa que a gente tem que perguntar. Né? Ah, a pessoa está se cortando, isso não é bom. Tá, para quem que não é bom? Porque se não fosse, a pessoa não estaria. Né? Ah, mas a pessoa tá. Peraí, é bom ela sentir dor? Sim. Sim. Tem gente que curte. Psicanalistas, a gente julga? A gente não julga? Sim. Sim, é isso aí mesmo. Ah, eu não. Pois é. Ah, eu não suporto. Beleza, leva para sua sessão de análise. Tem nada a ver. A gente está falando do paciente. Então, é aquela velha história. Por isso tem que estar com a análise em dia. Para não fazer julgamento.